Oi! Vamos lá, galera? Professora Tabita Maciel aqui com você. Tabita Maciel, Tabita Norim. Tá aqui com você, junto com o Vitor, tá? Nós vamos começar a nossa aula 45. Eita, é sim. Nós estamos já quase finalizando, indo em direção à finalização. Gente, o coraçãozinho já tá ficando apertado, vou dizer, é verdade, tá? Porque vocês são terceirão. A gente sabe que vocês vão se sair super bem nas suas avaliações e vão ser aprovados. E a gente vai ter que se despedir de vocês. Com certeza, mas a gente vai estar esperando que vocês tenham ótimos resultados na vida de vocês, seja qual for a opção que você for escolher aí, tá bom? Mas vamos lá, então? Joga lá no quadro para a gente ver a nossa aula de hoje. E a gente vai falar sobre as relações interespecíficas. Essas relações interespecíficas... Ok, tá ótimo, obrigada. Essas relações interespecíficas vão ocorrer, então, entre esses indivíduos de espécies diferentes, tá bom? E a gente vai ver quais são essas formas de relações interespecíficas. Olha lá, então, para nossas habilidades: analisar e diferenciar os fatores ecológicos, identificar a sua importância para a manutenção da vida, entender também as relações ocorridas entre os seres vivos e o ambiente e se perceber como forma integrante desse meio. A gente não está aqui sozinho, não tem como a gente viver nesse mundo individualizado. Nós vivemos em sociedade, tudo que nós fazemos, nós contribuímos ou beneficiando, ou às vezes, muitas vezes, não colaborando assim tão positivamente, tá bom? Mas tudo tem um resultado. Então, relações entre os seres vivos, de que tipo, prof? Interespecíficas, tá? Olha lá, podemos classificar as relações entre os seres vivos inicialmente em dois grupos, certo? Que grupos são esses? As relações intraespecíficas e as relações interespecíficas, ok? Aí em cima a gente tem aí, ó, essa relação, um exemplo de relação intraespecífica, onde a gente vai ter essas foquinhas, né? Na verdade, os leões marinhos, né? Ali, juntinhos, tá bom? Professor, leões marinhos... porque quando eles ficam com essa posiçãozinha sobre as nadadeiras dianteiras, que eles invertem, né, no solo, são os leões marinhos, que ocorrem entre seres da mesma espécie. E as relações interespecíficas, aí a gente tem aí, ó, várias formiguinhas, estão ali capturando um besourinho. Ou seja, o besouro de uma espécie, as formiguinhas de outra espécie, e ali eles estão se alimentando, né? Estão carregando esse indivíduo aí, creio eu que já deve estar morto, né? Eles estão carregando ali para seu ninho ali, tá? Vamos lá, então, essas relações interespecíficas e aprofundar um pouquinho nesse sentido. É comum diferenciar-se as relações interespecíficas em harmônicas e desarmônicas, como a gente viu lá nas relações intraespecíficas, tá bom? E aqui, olha só que lindinho, né? Gente, parece que esse cachorro tá fazendo o quê, hein? Ai, caramba. Cadê a meleca dessa caneta? Eita, não vai. Não foi, não vai. A canetinha hoje não está querendo colaborar. Mas vamos lá, então. Ele está ali sorrindo, ou seja, tá de boa, tá tranquilo, felizaço, né? Eu acho que ele está recebendo um afago ali na barriguinha, tá tranquilo. Agora, de baixo, olha o que está acontecendo. Eles estão, tá? Eles estão, não. O leão tá ali bravo, mostrando seus caninos todos, tá? E esses caninos estão dizendo assim, ó, fica na tua, porque se tu vier aqui, eu vou te devorar. Eu vou cravar os meus caninos em você. Então, é desarmônica, de forma negativa para alguém. Normalmente, quem vai ser predado vai levar o mal, né? A ruína aí. Vamos lá, então? Entre as relações harmônicas interespecíficas, preste bem atenção. Nessas relações, não há prejuízo para nenhuma das partes associadas
E nas desarmônicas, há. Tá? Então, os indivíduos que se relacionarem entre espécies diferentes, que se relacionarem de forma tranquila para ambos, aí é harmônica. Se tiver um prejuízo, vai ser desarmônica. Nessa imagem, a gente tem ali um tubarãozinho, um tubarãozaço, né? Lindo, maravilhoso. Esse tubarão junto ali com alguns peixinhos, tá? Alguns vão nadar próximo a ele mesmo, ou em alguns casos a gente tem as rêmoras. No caso das rêmoras, joga eu aqui no slide, por favor. Deixa eu ver. Opa, apareceu do lado errado. Eu queria aparecer aqui. Ai, deixa eu ficar aqui mesmo, não tem problema não. Então, olha aqui, ó. Esses peixinhos, um tá aqui nadando e o outro tá aqui grudadinho pertinho, tá? Eles podem estar nadando junto, próximo à mandíbula desses animais, porque eles são predadores, né? Então, quando eles capturam, eles fazem esses movimentos para dilacerar, né? E aí eles vão se aproveitar desses alimentos ali, tá? Ou você vai ter as rêmoras. As rêmoras, eles têm na parte dorsal, como se fossem ventosas. Então, o tubarão está aqui, aí ele vem e, como se fosse, gruda aqui. E aí, próximo à mandíbula. Onde o tubarão for, ele vai estar indo, se ele predar, os restos vão estar ali passando para esses animais, tá bom? Esse é um tipo de relação tranquila. O peixinho, a rêmora ou esses peixinhos que estão nadando junto dele, não estão causando mal nenhum, não está trazendo nenhum problema para o tubarão. Certo? Está tudo tranquilo, favorável. Então, são as relações harmônicas, onde você interage de boa. Vamos lá para a próxima? Olha lá, pode tirar agora a prof daí. Protocooperação. Você vai fazer um favor para mim e colocar aí. Protocooperação. Tem um outro Ozinho aí, tá? Também é conhecido como cooperação ou mutualismo facultativo. Ai, que coisa. Sublinha aí, tá bom, meus amores? Mutualismo facultativo. Nessa relação, as espécies associadas se beneficiam, mas conseguem viver isoladamente, ok? Não havendo nenhum tipo de dependência entre eles. Aí a gente tem esse animal de grande porte, esse mamífero lindo, maravilhoso, com vários passarinhos no seu dorso, né? Essa relação de protocooperação faz com que esses indivíduos menores, no caso os passarinhos, essas aves, vão se alimentar de pequenos parasitas. Qual é o benefício desse mamífero? Que ele vai se livrar. Preste atenção que quando você tem ectoparasitas, carrapatos ou outros, né, organismos, você vai ter um prejuízo porque estão se alimentando do sangue desse animal. Então, isso é ruim. Aí eles vêm, se alimentam, tiram esses parasitas e ele fica ali de boa, tá bom? Mas nessa protocooperação, também chamada de mutualismo facultativo, é opcional. Quando fala de opcional, porque a gente vai ver um outro tipo de mutualismo. Nessa protocooperação, esses organismos eles vão estar interagindo em um determinado momento. Essas aves, elas também têm hábitos alimentares diferentes, mas em algum período do dia, né, elas vão também se associar a esses animais e capturar ali, porque tem muitos parasitas. E aí eles identificam, opa, alimento em abundância, vamos lá? Aí eles vêm, e aí vão ficar comendo e vai ter um benefício para esse animal. Por quê? Que está sendo parasitado por esses carrapatos. Porque eles vão estar retirando e o sangue dele vai ficar ali tranquilo, né, novamente, tá? Para não ter prejuízo, certinho? Então, a protocooperação é um exemplo de relação interespecífica, de forma harmônica, e não há dependência nem desse mamífero com essas aves. Perfeito? Eles podem estar se associando, se relacionando, ou não. Não há dependência. Perfeito? Vamos lá, seguindo. Olha lá no quadro. Há também a relação das aves chamadas paliteiras com os jacarés, tá? O que acontece aqui?
né, nessa relação. Pode me jogar, por favor, no slide. Vou para cá. Aqui, a gente está vendo um réptil, né, que tem o hábito aquático, mas, por serem animais, o que a gente chama de sangue frio, eles precisam estar, quando eles estão dentro da água por muito tempo, eles precisam aumentar a temperatura corporal, eles vão para o meio externo, ou seja, para o solo, ambiente terrestre. E aí, eles ficam expostos ao sol, e aí estão absorvendo essa energia luminosa, o calor que vai ser dispersado ali. Aí o que vai acontecer? Eles vão abrir a boca, quando estiverem com bastante absorção de calor, eles vão abrir a boca para poder facilitar essa perda, né, do excesso de calor. Então, eles abrem a boca quando fica lendo por um bom tempo. Quem se aproveita desse momento, ele está num estado tão assim, ó, de boa, tranquilo, estou perdendo calor aqui, estou tranquilo, né? O que vai acontecer? As aves paliteiras vão ver a oportunidade excelente. Ele não está com fome, ele não vai me prender ali dentro, tá bom? Pode acontecer, gente? Pode. Se ele tiver aí num mau dia, de repente, né, distraído, e pá, pode matar a avezinha, que a gente já viu registros disso acontecer, tá? Infelizmente. Mas, normalmente, ele vai ficar tranquilo, ele vai aceitar essa visita, porque eles vão se alimentar, porque chamam de pássaro paliteiro, porque eles vão se alimentar dos restos alimentares que estão ali presos nos dentes desses animais, tá? E aí vão estar fazendo uma higienização, na verdade. Mas, ao mesmo tempo, eles vão estar se alimentando, né? Enchendo a barriguinha deles também, no caso das aves. Tá certo? Vamos continuar? Olha lá. Pode me tirar. E aí a gente tem um outro exemplo. Então, a gente falou da protocooperação, deu uns 2 exemplos, e agora a gente vai falar de uma outra relação interespecífica, harmônica, mas agora de mutualismo obrigatório. Protocooperação também é conhecido como mutualismo, mas facultativo. Pelo amor de Deus, grifem isso aí, por favor, no caderninho de vocês. Então, nesse mutualismo, também chamado por alguns de mutualismo obrigatório, é o tipo de relação interespecífica em que as duas espécies envolvidas vão se beneficiar. Na protocooperação, um só, né, tem um benefício mais evidente, tá? Mas no mutualismo obrigatório, ambos, e essa relação tem dependência, tá? Olha lá. É o caso que a gente vai encontrar nos líquens, tá? O que é o líquen? Deixa eu voltar aqui. Eu preferia aqui. Essa relação aqui, é porque eu não estou conseguindo usar a canetinha, mas aqui você tem essa parte amarelinha, tá? Essa parte branquinha são os líquens. O que é o líquen, prof? É a associação entre algas e também fungos, tá certo? Essa associação são indivíduos diferentes, fazem parte de espécies diferentes, os fungos e as algas, que estão ali no tronco, no caule desses vegetais. Quanto mais assim, uma cor mais clara esses líquens apresentarem no caule, no tronco dessas aves, quer dizer que esse ambiente ele está livre de poluição. Então, os líquens são chamados também, né, de associação bioindicadora da qualidade ambiental de um determinado recinto, tá bom? Então, quando a gente vai nesses parques, né, a gente vai encontrar esses líquens com a cor mais clara. Quando a gente está num ambiente urbano, você vê os líquens também? Vê, mas eles estão mais acinzentados, mais escurecidos devido a toda a poluição, né, no ar atmosférico. Vai se impregnar ali também. Então, essa relação dos líquens, as algas com os fungos, ela é mutualística e ela vai apresentar essa necessidade de eles estarem ali juntos. Se um for retirado do outro, não tem como eles sobreviverem, tá? Essas algas, através do processo fotossintético, vão estar produzindo a glicose, o alimento para esses fungos, que através das suas hifas se infiltram, né? Se enraizam praticamente ali nessas algas e vão absorver os nutrientes. Tanto os açúcares quanto aminoácidos também que estão ali presentes nesses organismos. E aí eles vão conseguir sobreviver tranquilo. Os fungos, em contrapartida, o que eles vão beneficiar essas algas? Eles vão dar
reter através das suas hifas a umidade, eles vão manter esse ambiente úmido para que essas algas presentes nos caules desses vegetais consigam realizar a fotossíntese, porque a gente sabe que a fotossíntese vai ser necessária água, luz solar e gás carbônico, não é? Então, eles vão se beneficiar mutuamente. Por isso o nome mutualismo. Tranquilinho? Se as algas não estiverem presentes ou se os fungos não estiverem presentes, não tem essa associação de líquens. E aí morre, tá bom? Olha lá para o quadro. Aí no quadro a gente está vendo imagens aí na parte superior de líquens. E aí, ó, como que você vai ter essa associação dessas hifas, ó, impregnando aí essas algas, tá? E embaixo, a protocooperação. Não se pode confundir mutualismo com protocooperação, pois no mutualismo a dependência é tão grande que se torna impossível os organismos viverem separados. No caso aqui debaixo da protocooperação, esses animaizinhos se alimentando desses parasitas, ou o paguru, que é um tipo de caranguejo que vai, juntamente com as anêmonas do mar, que está na parte superior ali, ó, da concha desse molusco, né? Elas vão se beneficiar. Como, professora? O paguru, ele tem um abrigo na concha. Essa concha, o animal já está morto, tá? Ficou só a concha sem ninguém lá dentro, né? Agora o paguruzinho, o caranguejo, vai ficar ali dentro se protegendo. Só que as anêmonas do mar são animais fixos, elas vão se prender a essa concha e aonde o paguruzinho for se deslocando, eles estão também conseguindo ter um ambiente onde eles vão ter uma variedade a mais de alimento, no caso desses quinidários, que são as anêmonas do mar, tá? Se não fosse esse movimento, eles iriam ficar mais restritos, porque eles não têm tipo de locomoção. E aí eles se aproveitam da locomoção desses pagurus, tá bom? É a relação do cooperação. Vamos embora. Aí a gente tem uma outra relação aqui, muitíssimo importante, quando a gente fala de equilíbrio do solo, né, da presença dos nutrientes e da absorção desses nutrientes para os vegetais ou pelos vegetais. Preste atenção aqui. A gente tem um exemplo de micorrizas. Micorrizas, professoras? Primeiro a gente falou dos líquens, associação entre algas e fungos. As micorrizas é a associação entre os fungos e as raízes de vegetais, principalmente leguminosas. Preste bem atenção no que eu estou falando para você, tá bom, meu amor? Então, nessa associação, esses fungos, eles, através das suas hifas, né, eles vão se associar às raízes dessas leguminosas e vão permitir que retire do solo nutrientes que esse vegetal não conseguiria ou que não estaria tão disponível, como o que, professora? O fósforo, tá? O magnésio, tá? Presente ali no solo, eles vão estar absorvendo e disponibilizando para esses vegetais a partir de reações dessa absorção, que a gente sabe que os fungos, eles têm essa absorção de nutrientes, eles liberam enzimas nos substratos, no caso ali no solo, e aí vão absorvendo esses nutrientes e vão disponibilizando para as raízes. A gente sabe que o fósforo é um elemento primordial para o desenvolvimento do vegetal. Então, em solos pobres, essa associação dessas micorrizas, ou seja, dos fungos associados às raízes desses vegetais, vai permitir com que, mesmo numa baixa produtividade desse solo, esses vegetais consigam se manter, tá? E a presença dessas leguminosas, obviamente, vai favorecer outras culturas, se a gente estiver falando aí do nível de agricultura, tá bom? Mas existe uma outra relação também, que a gente não está ilustrando ali, mas existe uma associação entre bactérias, que vão formar nódulos nas raízes dos vegetais, que vão, são chamadas de nitrificantes, elas vão disponibilizar um outro tipo de nutriente, que no caso seria o nitrogênio na forma de nitrato, para também beneficiar esse vegetal. Perfeito? Então, você tanto pode ter associação de fungos associadas a raízes das leguminosas ou bactérias associadas às raízes dessas leguminosas, dos vegetais, para favorecer o crescimento e o desenvolvimento
desse corpo vegetativo. Tranquilinho? Vamos seguindo? Olha lá no quadro. Outro exemplo de relação interespecífica harmônica é o inquilinismo, no qual uma espécie chamada de inquilina fixa-se ou procura abrigo em outro organismo que chamamos de hospedeiro. Lembra quando a gente falou lá do paguruzinho? Tá aqui ele aqui de novo. Só que agora ele está sem anêmona nas conchas desse molusco. Certo? Então, quando ele, presta atenção que a gente mostrou duas situações. Quando a anêmona do mar está associada a essa concha, onde você tem o paguru que realiza esse movimento, esse deslocamento para a anêmona, você vai ter um sistema de protocooperação, onde o paguru vai se beneficiar. Mas como que esse paguru se beneficiou, professora? A anêmona, lá fixa na concha, onde está o paguru e o caranguejo dentro, elas são quinidários. Sendo quinidários, queimam qualquer animalzinho que chegar perto. Então, o predador que tentar se alimentar do paguru não vai conseguir por causa da presença da anêmona. Porém, professora, vai ter momentos que ele vai entrar numa concha, que foi o animal morreu, a concha está ali. Aí o paguru entra, fica ali, escondidinho. Se ele for muito grande, ele não vai conseguir se retrair para poder entrar nessa concha. Então vai ficar mais complicado, ele vai ter que sair correndo. Mas aí o animal que tentar predar, ele vai morder a concha, tentar morder a concha. E não vai ter muito êxito, né? Mas pode acontecer, né? Dele conseguir se retrair um pouquinho, dependendo do tamanho dele, e conseguir se afugentar, né? Se abrigar realmente. Então, quando ele tem só tá essa concha junto com o caranguejo, você tem o inquilinismo, onde esses organismos, esses seres vivos, vão utilizar-se de um outro ser ou de uma outra estrutura pertencente a um ser vivo para se abrigar. Simples assim. Não tem nada de alimentação, não tem nada. É só para abrigo, proteção. Tá bom? Olha lá no quadro. Olha lá no quadro. Aí. Então, a gente tem aqui o peixe palhaço e as anêmonas, né? Onde você vai ter o quê? Esse ambiente aqui, também esse animal como quinidário, vai proteger o peixe palhaço. Então, outras espécies que tentarem predar o peixe palhaço vão triscar ali esses organismos quinidários, vão se queimar. Eles vão dizer, opa, aqui eu não posso mexer. Então, eles correm com os peixes palhaços. Quando eles encontram esses organismos quinidários, eles se enraizam, ele fica ali preso ali, se escondendo, né? E uma situação que o peixe palhaço, você podia dizer assim, professora, mas os peixes palhaços eles não queimam. Por que não queima a pele desses animais? Porque eles conseguiram se adaptar. Então, eles conseguem ter essa relação e manter essa relação muito bem, obrigado, tá? E a gente também tem as plantas epífitas, que também vão realizar esse processo de inquilinismo. Eles vão se abrigar nas estruturas dos troncos, dos galhos, nas superfícies mais altas da vegetação, para poder também obter um recurso que, se ele tivesse lá nos estratos mais inferiores da vegetação, ele não conseguiria obter, por exemplo, a luminosidade suficiente, tá? Olha lá, o inquilinismo não causa nenhum tipo de prejuízo a nenhuma das espécies envolvidas. Como o próprio nome já diz, o inquilino busca apenas a proteção e a moradia, perfeito? Eu amo esses peixinhos palhaços, eles têm uma cor tão viva, né? Tão linda. Um exemplo amplamente empregado por diversos autores é a associação entre as plantas epífitas, como as bromélias e as orquídeas, que se fixam nos galhos das árvores em busca de luz para realizar o quê? A fotossíntese, porque eles são seres clorofilados, então eles vão precisar produzir o seu próprio alimento. E como são plantas, que tanto as orquídeas como as bromélias, que não alcançam um porte muito grande, o que vai acontecer? Elas vão começar a se desenvolver juntamente com esse vegetal de grande porte, ou seja, de porte arbustivo, né? Ou arbóreo, onde eles vão alcançar os estratos mais superiores da vegetação. E aí sim, como são pequenininhos, eles vão estar numa altura necessária para eles conseguirem captar a energia luminosa e, através das suas clorofilas, produzir e realizar a fotossíntese, onde vão conseguir produzir tanto o gás oxigênio
quanto também a glicose, que é esse açúcar maravilhoso que também nós fazemos uso quando a gente se alimenta de um vegetal. Não das orquídeas, né? Não que eu não sei, sei lá, se alguém já comeu orquídea, não sei. Pode ser, né, Vitor? O ser humano se alimenta de tudo. Vamos embora. Outra relação harmônica é o comensalismo, tá? Que é a associação entre dois indivíduos em que um se beneficia dos restos alimentares de outro, que não é prejudicado. Lembram lá que a gente falou das rêmoras? Te acalma e aguenta teu coração. Olha ali elas embaixo como exemplo. A rêmora e o tubarão, e os leões e as hienas. Então, são exemplos muito clássicos de comensalismo. Então, quando o animal preda outro, tá? Um predador se alimentando da sua presa, vai sempre sobrar algum restinho, certo? E nesse restinho, você vai encontrar esses organismos, esses animais, não vou dizer como se fossem oportunistas, né? Que eles vão também se beneficiar. Ou seja, eles não gastaram energia para capturar, mas eles vão obter energia quando se alimentarem, porque a gente falou sobre isso nas cadeias alimentares, né? Tanto vão obter matéria para a composição do seu corpo, quanto também da energia para a realização de várias atividades, né, metabólicas, enfim, para esse organismo, tá bom? Então, o exemplo clássico aqui dessas leoas ali se alimentando e as hienas ali só, né, só vigorando ali, só bisolhando, né? Vamos ver se elas vão abandonar essa carcaça aqui na hora que elas abandonarem. E às vezes, dependendo do grupo das hienas, né, desse bando aí, elas colocam para correr essas leoas. Sim, senhor. Logicamente, que a leoa gastou muita energia para capturar. Aí ela fica pensando, né? E vai analisando. Será que eu gasto um pouco mais de energia para afugentar essas hienas ou eu estou satisfeito, posso continuar, né? Passar mais alguns dias aí sem me alimentar? E aí ela vai avaliar tudo isso, né, instintivamente, e vai dizer, não, tudo bem, hienas, eu vou deixar vocês vencerem agora, tá? Eu vou por ali. E vai passear, vai descansar em outro canto. Tá? E aí as hienas vão se achar, né? Opa, espantar uma leoa, menina. Pois é, mas sempre tem essa questão de energia, galera, sempre. O animal vai avaliar instintivamente essa questão, se ele vai ter mais gasto ou vai ter menos gasto. O mais interessante é gastar o quanto menos energia. Lembra do nível trófico? Energia vai reduzindo de um nível para o outro. Tranquilinho? Olha lá. No quadro. Agora nós vamos para as relações desarmônicas, né? E aí a gente tem aqui, ó, competição. Ah, prof, a gente viu também na intraespecífica que também tem competição. Beleza, exatamente. Aqui também tem, e é o que mais nós temos nos ecossistemas. Ocorre quando duas espécies diferentes que vivem em uma mesma comunidade disputam os mesmos recursos do ambiente. Aí você está vendo aqui, ó, uma raposinha, né, do Ártico e um avião, né, uma ave aí, que está ali tentando, né, parece outra, é um galho ali, mas não é, eu pensei que fosse outra presa, mas não é. Então, aves, dependendo do porte dessas aves, olha aqui para mim, por favor. Dependendo do tamanho da presa e da potencial força das aves, da ave em questão, você vai ter essa captura. E aí a gente já falou isso uma vez nas aulas anteriores para vocês, que é a questão das garras dessas aves. Elas têm um outro dedinho atrás, né, nos artelhos, e prendem, fixa, a arpia, maravilhosa. Ela prende, cara, para ela largar aquela presa, elas conseguem carregar até filhotes de anta, conseguem levar para árvores altas, tá? Macacos, certo? Animais, filhotes, não os adultos, mas filhotes eles conseguem, para você ver, ter ideia da força desses animais. Ali na imagem está representando uma região ártica, né? Onde você vai ter essas aves também capturando animais de pequeno porte, mamíferos de pequeno e médio porte, tá? Para elas é tranquilo. Então elas levam e começam a bicar e vão se alimentar. Logicamente que a espécie que está sendo predada,
ela vai tentar se defender. Algumas conseguem fugir desse sistema de predação, né? Essas competições aí. Essas espécies entram nessas vias de fato, por quê? Por causa da alimentação ou pela disputa mesmo de alguma situação de território. As aves, elas têm muito disso, né? Quando elas estão com ninho, elas não aceitam a inclusão ou o sobrevoo de outras espécies, não. Elas botam para cima mesmo, vão dar bicada, vão emitir sinais, vão vocalizar, vão fazer alguma coisa para afugentar. Só que tem outras aves que são brigonas. Elas vão tentar de qualquer jeito. Às vezes elas estão de olho mesmo nos ovinhos que estão ali. E aí o que acontece é que às vezes tem aves que colocam no chão, no solo, os seus ninhos, e outros que vão, né, para a parte arbórea, botam lá nas árvores. Mas essas que ficam, as corujas, por exemplo, colocam no solo, aí que tem que ter toda aquela proteção a mais, né? Existem vários animais no solo, no ambiente terrestre, e também vai ter que se preocupar com aqueles que são visitantes aéreos ali, tá? Então vai ter que driblar mesmo, vai ter que ter um gás de energia, que ela vai ter que estar olhando para todo canto, muito atenta. Mas as corujas são bem defensoras das suas crias, né? Tanto como alguns grupos de aves também, tá bom? Olha lá. Deixa eu ver aqui, beleza? Vamos embora. Outra relação, outro exemplo de uma relação desarmônica, né, vai acontecer entre os indivíduos dentro das teias alimentares, né, e as cadeias alimentares. Os indivíduos que comem capim, como os gafanhotos e o gado que competem pelo mesmo alimento. Então, você está falando ali de um alimento, que no caso é o capim, que são os produtores numa cadeia alimentar, mas esse capim vai servir de alimento para o gafanhoto, que vai servir de alimento para os animais herbívoros, né? De grande porte, no caso, o gado, um outro animal aí. Ambos disputando pelo mesmo recurso alimentar, no caso, a vegetação, o capim, certo? Então, numa própria cadeia ou numa teia alimentar, nas teias alimentares são representadas por várias cadeias alimentares, você vai ter essa disputa, porque um organismo pode entrar no cardápio de mais de um representante de níveis tróficos diferentes. Lembra que a gente falou, quando a gente falou lá dos produtores, aí consumidores, primeira, segunda e terceira ordem, a gente falou que aqueles animais onívoros, ou seja, que incluem na sua dieta alimentar tanto organismos de origem animal quanto de organismos de origem vegetal, então eles vão ter essa flexibilidade para flutuar em relação a essas cadeias, né? E os seus níveis tróficos, tá bom? E aí vão, obviamente, apresentar-se como competidores para os outros níveis. Porque, eu como vegetal, mas também se faltar vegetal eu como um outro animal, aí aqueles animais que se alimentam dos vegetais vão estar competindo comigo em algum momento, tá? Pela escassez ou por a diminuição aí de alguma coisa. Tá bom, galera? Tranquilinho? Aí a gente tem aqui, ó, nesse exemplo você tem o preá se alimentando do capim, o gafanhoto se alimentando do capim, mas olha lá, esse gafanhoto vai servir de alimento para a caninana, vai servir de alimento para a seriema, um réptil e uma ave. Então, eles vão estar disputando porque eles comem o mesmo tipo de alimento, tá? Aí você tem ali, ó, o carcará se alimentando também, né, da caninana. Aí o pobrezinho do lagarto, que vai ser incluso também na dieta alimentar da siriema. Então, dependendo da espécie, do hábito alimentar dessa espécie, você vai ter variedades de alimentos disponíveis no meio e eles vão estar entrando em conflitos, em competições. Toda vez que a gente fala de competições, a gente tem que lembrar de quê, professora? Que existe essa rivalidade, essa briga, um gasto de energia. O que é interessante, professora? Economizar energia a qualquer custo, tá? Tem que ter uma certa inteligência. Mas eles não raciocinam, professora. Pois é, mas existe essa questão instintiva dos animais. Às vezes, eles vacilam
vacilam. A gente também vacila e a gente é racional, né? Imagina. E como vacila? Mas eles, instintivamente, eles se relacionam e essas relações, elas estão estabelecidas para evitar a perda de energia desnecessárias. Ok? Então, lembre sempre disso. É interessante eu invertir, né, essa energia, disponibilizar essa energia para essa situação, para essa atividade? Não. Melhor ficar aqui e aí utilizar menos energia, porque eu vou conseguir quase os mesmos benefícios. Então, é avaliado. Tá? Olha lá no slide. Então, a gente tem aqui, ó, corujas, cobras e gaviões que vão se alimentar de pequenos roedores, né? Então, aqui a gente tem as 3 cadeias alimentares. Na parte inferior ali do quadro, você tem o trigo, que serve de alimento para esse pequeno roedor, que vai servir de alimento para essa serpente. Só que a serpente ela pode ser predada por uma ave, tá vendo ela lá em cima? Que também pode predar o sapinho, que vai se alimentar de um inseto, que se alimentou originariamente de um vegetal. Então, esses animais, em cada nível deles, tá? De acordo com a disponibilidade desses recursos, vão estar competindo. Professora, mas aí quando a gente fala de cadeia alimentar, a gente está falando especificamente da questão dos recursos alimentares, não é? Sim, cadeia alimentar. Mas esses animais também vão competir por outros recursos? Sim, eles podem competir, por exemplo, por espaço com indivíduos de outras espécies, tá bom? Sim, existe essa situação também. Recurso alimentar, vamos dizer, quando em relação interespecífica na questão da reprodutiva, eles precisam se reproduzir somente com indivíduos da sua própria espécie, né? Porque a gente sabe que é o viável. Quando eles acontece de não ter parceiros, acabam entrando no cio, reproduzindo-se, mas esses indivíduos não saem férteis, né? Então não é muito legal, tá bom? Vamos ver? Aí a gente tem o parasitismo também, associação onde uma espécie parasita associa-se a outra, que é a hospedeira, pois se alimenta à sua custa, causando prejuízos à espécie hospedeira. Então a gente tem um exemplo aí dos vermes e o ser humano, a erva de passarinho e também a árvore. Então, os vermes com o nosso intestino, e a gente sabe que é no intestino delgado, onde nós temos a absorção de todos os nutrientes necessários para o nosso crescimento, nosso desenvolvimento. Só que a presença desses parasitas faz com que haja um gasto de energia, né? Você está compartilhando os seus nutrientes com esse verme, então você vai ficando mais fraquinho. E aí tem as ervas de passarinhos e as árvores também, que podem matar. Olha lá aqui embaixo, debaixo do cachorrinho, você tem as ervas de passarinho. Elas podem matar o vegetal onde elas estão parasitando, tá? Porque elas se alimentam diretamente dessa seiva. E aí a gente tem aqui, ó, o carrapato, que é um ectoparasita. E aí a gente tem alguns ovinhos de vespas, né? Vespa não, de mariposas que botam seus ovinhos sobre as lagartas. E aí elas também estão se alimentando, se nutrindo, vários ovinhos se nutrindo desse animal. Então, são ectoparasitas, tá bom? Que vão estar se alimentando do sangue ou dos nutrientes disponíveis ali nesses organismos, ok? E aí a gente também tem um tipo de herbivoria que também é desarmônica. Semelhante ao predatismo, com a diferença de que essa relação ocorre entre um animal herbívoro e as partes de uma planta, tá bom? Olha lá. Se considerarmos o indivíduo em si, veremos que há prejuízo para as plantas e benefícios para os animais que vão se alimentar. No caso, os herbívoros se alimentam das plantas, ok, estão se alimentando, estão nutrindo, ok. E agora a planta está passando por uma situação complicada, né? E por último, a gente tem o amensalismo. Relação em que uma das espécies inibe o crescimento ou a reprodução de outra. No caso dos exemplos da maré vermelha, que é a proliferação de algas microscópicas e também os fungos que vão liberar antibióticos no meio para inibir o crescimento de bactérias. Foi assim que esses fungos foram descobertos, né? A penicilina, que é uma substância que foi produzida pelo fungo, e aí a gente percebeu que havia ali uma falta de crescimento populacional das bactérias. É isso aí, galera. Olha aqui para mim, então. Essa foi a nossa aula sobre as relações interespecíficas. Tem muita coisa acontecendo nos ecossistemas, nos ambientes, tá bom? Então, se você quiser se aprofundar mais um pouco, vai dando uma lida que você vai encontrar ótimas
Ótimos exemplos, tá bom? Tchau, tchau. Fique com Deus.